Mary Angel sempre acreditou que seu valor estava no trabalho. Desde o primeiro dia na empresa, ela se entregou de corpo e alma ao cargo de secretária executiva. Jovem e com uma beleza serena, ela possuía uma aura de profissionalismo que fazia qualquer um, ao menos por um instante, duvidar de sua idade. A cada tarefa cumprida, a cada reunião bem organizada, ela se sentia mais no controle de sua vida, distanciando-se da figura vulnerável que o destino insistia em pintar. Bruce Roberts, seu chefe, era um homem de idade e de saúde frágil. Por este motivo, ela o acompanhava quando havia necessidade dele viajar. Homem de poucas palavras, mas de muitas conquistas, ele parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Infelizmente, ele teve que se ausentar para tratamento médico. Seu filho, Marcus Roberts, assumiu a posição de liderança na empresa, trazendo consigo o desequilíbrio sentimental de Mary. Na primeira vez que Marcus a olhou, Mary sentiu uma pontada de desconforto. Ele não era só charmoso, mas emanava uma energia magnética como se o mundo se curvasse ao seu comando. Seus olhos penetrantes e seguros fizeram-na se sentir como se estivesse em um palco e, de repente, todos os holofotes se voltassem para ela. As atitudes de Marcus eram intensas demais para não serem notadas, mas Mary se recusava a reconhecer que seu chefe se encantou por ela desde o primeiro momento em que a viu. Mary continuava demonstrando eficiência ao filho, assim como sempre foi para o pai. Mas os olhos de Marcus não a deixavam em paz. Sempre que Mary se virava, lá estavam aqueles olhos reluzentes, percebendo cada movimento seu. Você tem uma maneira de organizar tudo aqui, Mary. Um talento raro, Marcus disse numa de suas primeiras interações. Ela o olhou com seriedade, mantendo os olhos focados nos documentos à sua frente. Obrigada, Sr. Roberts. Eu só faço meu trabalho. Você faz mais do que isso. A voz dele estava carregada de um elogio sutil, quase despretensioso, mas Mary sentia que havia algo mais por trás das palavras. Marcus era um homem que possuía uma presença marcante. Cedo, quando ele chegava na empresa, Mary sentia o dia se iluminar. Sempre muito bem vestido, ao passar pelos corredores, deixava uma fragrância que combinava com a sua aparência, forte e suave ao mesmo tempo. Para Mary, a imagem dele entrando na empresa era deliciosa de ser vista. Mary relutava para não transparecer que a presença de seu novo chefe era perturbadora para ela. Fingia que não percebia os olhares dele, sempre desejosos, pois era uma profissional eficiente, responsável e queria permanecer assim. No entanto, a cada olhar de Marcus, a cada palavra sussurrada entre reuniões, a linha que separava a razão da paixão ia ficando mais tênue. O terno escuro perfeitamente ajustado ao seu corpo, a postura ereta e digna, a beleza estampada em seu olhar. Ele não dizia nada, mas havia algo nele que transformava o ar ao seu redor como se o mundo se desvanecesse e só restasse o seu magnetismo. Viveram dessa maneira por alguns meses
ele a desejando e ela fingindo que não percebia, até que em um dia ele se dirigiu a ela dizendo: "Bom dia, Mary", seu tom baixo, quase um sussurro, como se fosse apenas para ela, mesmo em meio ao burburinho do escritório. "Bom dia, Sr. Albert", respondeu Mary, a voz firme, mas a boca seca, trêmula por dentro. Ela não sabia mais como lidar com ele. A relação tão clara de chefe e secretária que tinha com o pai dele agora estava embaçada, como uma tela manchada de tinta. "Eu gostaria de conversar com você sobre alguns detalhes da nossa viagem", ele continuou, se aproximando mais, o olhar mais intenso do que o necessário. "Será que pode vir à minha sala, por favor?" Mary hesitou por um momento, o peso de suas responsabilidades ainda soando alto em sua mente. Mas, ao olhar para ele, algo dentro dela a assustou. Era como se o universo estivesse conspirando para empurrá-la para os braços dele, e isso era assustador. Ela sabia que viajar com ele seria o maior desafio que enfrentaria como secretária. Mary aceitou viajar com o pai dele por ele ser idoso e doente, mas viajar com o filho? Não, seria perigoso, pois teriam que ficar a sós por muito tempo, e isso a deixou aflita. "Claro, Sr. Roberts." Subiram até o escritório de Marcus em silêncio, um silêncio carregado, espesso, como se ambos estivessem cientes de que algo muito intenso iria acontecer entre eles. Ele se sentou atrás da mesa e ela ficou de pé, com os documentos nas mãos, não sabendo se aproximava ou recuava. Mas Marcus foi direto. "Pode deixar as coisas aqui, Mary. Sente-se, eu insisto." Ela olhou para ele com uma leve tensão no rosto, mas sabia que não havia maneira de recusar. Sem responder, sentou-se na cadeira à frente de sua mesa, seu corpo rígido. Por um momento, o olhar dele a examinou por inteira, como se quisesse a despir e a devorar em seus braços. No entanto, imediatamente se controlou. "Então, sobre o que o senhor deseja falar mesmo?" Ela começou, tentando fingir que não sabia o assunto que ele iria tratar. Porém, suas palavras estavam frouxas, sem força, porque a cada olhar que ele lhe lançava, ela se via perdendo a capacidade de manter sua compostura. Mark se inclinou ligeiramente à frente, os braços cruzados, os olhos fixos nos dela. "Mary", ele disse baixinho, quase como uma oração, "eu sei que você me evita. Sei que está tentando manter tudo em seu lugar, manter o controle." Mary sentiu o estômago apertar. Ele a havia pegado no exato ponto fraco. Seus olhos desceram para as mãos, tentando disfarçar a sensação de ser observada de forma tão penetrante. Ela engoliu seco antes de falar, com uma força que não sabia de onde vinha. Eu não sei do que está falando. Eu estou apenas fazendo meu trabalho, como sempre." Contudo, Marcus não se deixou enganar. Ele conhecia a frágil cortina de mentira que ela tinha armado ao redor de si mesma. E, de alguma forma, ele sabia como tocá-la. "Mary", ele sussurrou novamente, sua voz mais suave agora, quase melancólica. "Você sabe que o seu contrato com a empresa diz que tem que viajar comigo."
Mary não conseguiu mais manter a firmeza. Seus olhos se fixaram nos dele e o que ela viu lá foi algo que a fez vacilar por um instante. Desejo. Marques, a voz dela saiu mais baixa, mais quebrada. Eu viajava com seu pai devido à condição de saúde dele, mas você é saudável. Creio que não precisa de que eu o acompanhe. Ele sorriu, mas não de forma arrogante. Era um sorriso suave, quase triste, como se compreendesse perfeitamente os temores dela. Eu entendo, Mary. Eu entendo mais do que você pensa. Mas eu preciso de sua companhia e gostaria que cumprisse tudo o que foi combinado. Portanto, você viajará comigo, pois preciso que você me ajude para firmar um contrato importante para a empresa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela sentiu sua respiração acelerar. Ele era irresistível, sim, mas ela também não conseguia mais negar a atração que sentia, a necessidade que surgia cada vez que ele estava perto. Eu não quero que você se sinta pressionada, mas preciso de sua companhia. Mary fechou os olhos por um momento, deixando o peso das palavras dele cair sobre ela. O que ela faria agora? Ela queria fugir, mas não havia como. Ela não sabia o que era mais perigoso: continuar ignorando os próprios sentimentos que estavam prestes a explodir, ou continuar fingindo que ele não despertava nela desejos incontroláveis. Sim, eu viajarei com o Senhor. Marques a olhou com uma suavidade que quase a fez se perder em seus olhos. E foi assim, naquele momento, que a verdadeira batalha começou. Não entre eles, mas dentro dela, entre a razão que insistia em manter a distância e a paixão que, aos poucos, ia consumindo sua alma. Acapulco, o lugar para onde eles viajaram, é um balneário na costa pacífica do México. A cidade é conhecida pela animada vida noturna e pelas belas praias. A chegada dos dois foi tranquila e em 2 dias Marques conseguiu fechar bons negócios e assinar contratos importantes para a empresa. A presença de Mary ao seu lado foi vital para a sua desenvoltura perante os empresários. Mary apresentava sempre os documentos essenciais e tinha tudo sob controle. Ao findar os compromissos contratuais, cansada, Mary resolveu descansar um pouco no quarto do hotel. Quando o celular vibrou, ela não precisou olhar para saber que era uma mensagem dele. Uma única frase: "Te espero às 19 horas no hall do hotel." Aquelas palavras a paralisaram por um segundo. Ela sabia, no fundo, que aquele encontro seria uma prova muito difícil de ser vencida. Como ficar perto de Marques, sentindo seus olhares intensos sobre ela? Algo em seu peito pulsava com medo do que aconteceria naquele encontro. Às 19 horas, ela foi ao encontro dele. Suas pernas tremiam, mas ela caminhou até ele suavemente, como se nada a afligisse. Um sentimento de que ela certamente perderia o controle da situação era como um presságio. Marques a esperava com um sorriso nos lábios. Estava muito feliz, como se tivesse esperado toda a vida por aquele momento. Ele estava impecável,
com um terno que parecia feito sob medida para ele. Mas não foi só a aparência que a paralisou. Foi a maneira como ele a olhou, como se a visse completamente, sem reservas, sem defesas. Mary, sua voz soou suave, mas carregada de um desejo que ela sentia até os ossos. Você está linda. Obrigada, senhor. Marques, quero que me chame de Marques, por favor. Mary sentiu a respiração falhar, o calor percorrendo seu corpo. Marques a levou a uma boate. A princípio, ela estava tensa, mas conforme foi ouvindo a música e bebendo para comemorar o sucesso da empresa, foi se descontraindo e, por algumas horas, conseguiu relaxar na presença dele. Quando voltaram para o hotel, Marques falou: Mary, vamos beber mais um vinho no meu quarto? De imediato ela hesitou, mas estava tão desarmada e feliz por estar na companhia dele que aceitou. Entraram no quarto e Marques interfonou para que o garçom trouxesse a bebida. Sentada em silêncio, Mary tinha a impressão de ser envolvida pelo estranho magnetismo que ele irradiava. E isso a deixava angustiada e apreensiva. Por um momento, arrependeu-se de ter entrado no quarto dele, mas já era tarde demais. Estava ali e teria que controlar o seu impulso de se atirar em seus braços. Ela se sentia enfurecida por ter aceito o convite para entrar no quarto dele, mas era impotente para esboçar uma reação. Marques chegava cada vez mais perto, até que, num gesto inesperado, abraçou-a, fazendo com que seus corpos se tocassem. Mary permaneceu imóvel. Então, ele correu a mão pelo seu pescoço e acariciou seus seios, descendo pelo contorno de sua cintura, quadris e voltando novamente para o seu peito. Os carinhos não pareciam ter fim. Sem dizer uma palavra, Marques se abaixou e seus lábios encontraram os dela num beijo ardente. Guiada pelo instinto, Mary não reprimiu o desejo que brotava dentro de si e tomava conta de seu corpo com uma força incontrolável. Naquele momento, seria capaz de se render a todos os caprichos daquele homem que a dominava com lábios experientes. Aquela sensação parecia retornar mais incontrolável do que nunca. O que eu estou fazendo? Não posso ceder aos avanços dele, ela pensou. Num gesto impulsivo, levantou o braço para esbofeteá-lo, mas a intenção dela não se concretizou. Com um gesto firme, Marques lhe segurou o pulso, mantendo-a imobilizada. Havia um estranho brilho em seu olhar quando ele a puxou para junto de si, fazendo com que seus corpos se tocassem mais uma vez. Então ele disse: Cuidado, pois gestos como esse só fazem aumentar o desejo de um homem. Ela sentiu as palavras dele ecoando em seu coração como uma promessa que não podia mais ser ignorada. Marques inclinou a cabeça e, sem pressa, beijou-a novamente. Dessa vez ela não resistiu mais. Queria-o loucamente. Foi um beijo sedento e cheio de desejo. Foi um beijo louco e descontrolado de um sentimento profundo que ambos ansiavam há muito tempo. Quando se afastaram, os dois estavam ofegantes. Mas o olhar que trocaram dizia tudo. Mary sentia sua resistência desmoronar como uma parede de tijolos
sendo derrubada lentamente, pedaço por pedaço. Ela finalmente olhou para ele com uma sinceridade crua. Eu quero você também, ela disse, a voz cheia de uma emoção que ela finalmente se permitiu sentir. Eu quero mais do que tudo estar aqui com você agora. Mark sorriu, seus olhos brilhando de satisfação. Mark a beijou ferozmente, enquanto Mary gemia de prazer, acariciando a pele das costas dele num gesto possessivo de ternura. Tocaram-se e se beijaram como duas pessoas que só obedecem a seus instintos, a seus desejos, às suas paixões. Os seus corpos se uniram no carinho natural. O prazer se construiu de forma lenta e ardente. Mary sentia sua própria resistência desaparecer, enquanto Mark a guiava a cada momento com um toque habilidoso e apaixonado. Eu quero que você se entregue a mim, Mary, Mark disse em um sussurro, sua voz cheia de promessas não ditas. Mas não porque eu te pedi, porque você quer, porque você confia em mim. Eu a desejo há muito tempo. Mary respirou fundo, sentindo seu corpo inteiro reagir ao que ele dizia. Ela sabia que este momento era o ponto de virada. Era a escolha entre se esconder atrás de medos ou de se entregar a algo que a faria se sentir viva de uma forma que nunca experimentara. Quando finalmente se uniram, ela sentiu uma explosão de sensações, como se o mundo tivesse parado por um instante e tudo o que restava fosse o toque dele, o calor de seus corpos e o desejo que os envolvia. E quando Mark a possuiu, estava pronta para acolhê-lo e responder ao seu apetite sedento. Então, um estranho fogo começou a arder dentro de Mary, levando-a a uma inesquecível explosão de êxtase que foi dividida e consumida com o prazer de Max. Ficaram calados por alguns instantes, envolvidos por um suave topor. Depois, Mark a beijou novamente, passando as mãos pela pele macia de seus ombros. Finalmente ele disse: foi maravilhoso, muito mais do que eu tinha imaginado. Quando se separaram, os dois estavam ofegantes, mas com um sorriso tranquilo no rosto de Marques. Ele a abraçou, puxando-a para perto, e com um toque carinhoso em seus cabelos disse: eu não a trouxe aqui porque apenas queria me divertir com a minha secretária. Eu sabia que você gostava de mim assim como eu gosto de você, mas sabia também que o seu profissionalismo nunca deixaria que se entregasse em meus braços. Eu a quero ao meu lado, Mary. Sinto que o destino nos uniu exatamente no momento certo. Não vou deixar você ir, nunca mais. Mary, com os olhos brilhando, se aconchegou em seu abraço, sentindo a paz que ele trazia. Ela sabia, naquele instante, que aquilo que havia começado como um jogo de resistência agora se transformava em algo imenso, algo verdadeiro. Ela sorriu para ele, uma expressão de confiança, amor, e sussurrou: eu lutei com todas as minhas forças contra o que sinto por você, Max.
Mas você é um homem irresistível. Eu sou um homem de apenas uma mulher. Quero ser irresistível apenas para você, meu amor. Marques respondeu sorrindo. Ela sorriu também e disse: Resisti muito contra os meus sentimentos, mas não consegui evitar e nem esconder o que sinto por você. Também não vou deixar você ir, Max. E assim, quando Mary retornou à empresa, não era mais a secretária responsável e eficiente. Era a mulher do dono da empresa, a ex-secretária que não conseguiu resistir aos encantos de seu chefe, um homem irresistível.